Mais uma vez, bom dia, boa tarde, né? A nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito do corpo humano. O corpo humano, ele é um todo formado por várias partes. Como assim? Nosso corpo, ele é uma unidade em que nós temos aqui diversos níveis de organização, que é o tema da nossa aula de hoje. Níveis de organização. Deixa eu só arrumar aqui. Então, o nosso corpo, nós temos diversos níveis de organização. O que são esses níveis de organização? Nós somos formados por estruturas muito, muito pequenas, e essas estruturas, elas se juntam para formar outras estruturas que vão originando todo o nosso organismo. Então, quando a gente fala de organização do corpo humano, a gente tem que imaginar o quê? Nós somos formados por estruturas muito, muito pequenas, que não podem ser vistas a olho nu, que é o caso das moléculas. E essas moléculas são feitas de átomos. Com certeza vocês já ouviram falar aí de carbono, hidrogênio, oxigênio. Estes átomos, eles se unem para formar as moléculas. Um exemplo, né, de uma molécula que todo mundo conhece, H2O. Que molécula é essa? Quem sabe me dizer? H2O, qual molécula? Alguém? H2O é a molécula de água. Então, sempre que você ouvir falar em H2O, você sabe que está falando da molécula que forma a água. Então, o nosso corpo, ele é formado pela união de várias dessas moléculas. Então, quais são esses níveis de organização? A gente tem os átomos. Estes átomos, eles se unem e formam essas moléculas. Essas moléculas vão se unir para formar as estruturas da célula que eu expliquei lá naquela primeira aula. E essas estruturas, então, formam as células, que vão formar os tecidos, que vão formar os órgãos, que vão formar todo o nosso sistema. Então, essa imagem que eu trouxe aqui para a gente começar a aula é justamente isso. Eu quero que vocês percebam que o nosso corpo, ele é formado, então, por esses diferentes tecidos que são formados por diferentes células. Então, olha só. Nossa, hoje está travando muito. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Eu não estou conseguindo passar o slide. Sim, tá muito ruim. Sim, tá dando certo. Professor, o áudio tá travando. Mas está gravando. Aí eu mando para vocês igual a gente fez das outras vezes, tá? Se tiver ok para a maioria aí, a gente vai continuando aqui. Então, quais são esses níveis de organização? Para manter isso, a gente precisa, primeiramente, pensar em alguns fatores para a gente manter o nosso corpo saudável. Quais são esses fatores? Primeiro de todos, extremamente importante, não consumir drogas. Fazer consultas e exames periódicos é extremamente importante. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ir no médico que parece que está procurando doença. Mas a questão é justamente o contrário. Se você descobre uma doença no início, é muito mais fácil de você tratar essa doença do que se ela estiver avançada. Então, por exemplo, um câncer, por exemplo, se o câncer ele está bem no início, ele está pequeno, às vezes ele está em um órgão só, é muito mais fácil de ser tratado do que se ele cresce muito, do que se ele espalha para outros órgãos. Então, olha só, para vocês terem noção, a importância de fazer exames periódicos, porque isso vai detectar, não é que você vai procurar a doença. Oi, pode falar. Eu não estou conseguindo te ouvir direito, porque o áudio está travando. Tá travando para todo mundo ou como é que tá aí? A internet tá ruim da pessoa. Para os outros tá normal, né? Então é sua internet. É de seu fone, tá? Internet. Então, não ingerir remédios por conta própria. A gente está falando muito sobre isso nesse período da pandemia, porque assim, tá tendo muito caso de pessoas que estão, o fulano, meu vizinho disse que tomou um remédio que foi bom. E aí nisso, gente, isso pode provocar um problema tão sério, porque quando a gente começa a tomar remédios por conta própria, isso pode fazer com que, por exemplo, uma bactéria, ela se torne resistente, e aí aquele remédio que deveria combater aquela bactéria, ela passa a não fazer mais efeito.
Então, é extremamente importante a gente não tomar, não se automedicar, porque isso pode causar um problema ainda mais sério, tanto momentaneamente quanto para o futuro. Então, está se falando muito a respeito da ivermectina, né? A ivermectina é um remédio, é muito bom. Realmente, ele é um remédio para combater parasitas que estão no nosso corpo, é muito bom mesmo. Só que com esse negócio de estar todo mundo tomando sem consultar o médico, está tomando de maneira errada, muitas vezes, e isso acaba induzindo a formação de bactérias e micro-organismos resistentes, que no futuro, esses remédios, como eu disse, não vão fazer mais efeito. Então, por isso é tão importante a gente sempre tomar remédio com indicação médica. Claro, né? Você está com uma dorzinha de cabeça, é uma coisa simples, tudo bem. Mas alguma coisa mais séria, é melhor procurar um médico e evitar esse tipo de coisa. Então, continuando aqui, além dessa questão que eu falei para vocês, a gente tem que relembrar... Nossa, mas está muito ruim mesmo, o slide não quer passar. Ah, foi. Só para a gente relembrar o que nós vimos na aula passada, níveis de organização. Então, como eu disse, né? Os átomos originam as moléculas vão formar as organelas, que vão originar as células. Então, o que é a célula? Eu falei muito na outra aula. Célula é a unidade que compõe toda a diversidade da vida. Todos os seres vivos são formados por essas estruturas muito pequenas, chamadas de células, aonde todo o metabolismo, todas as reações químicas do nosso corpo, tudo isso vai acontecer lá dentro. Então, se o nosso corpo produz uma determinada proteína, a melanina, que determina a cor da nossa pele, é produzido dentro das células da epiderme. Então, é dentro da célula que tudo acontece, que toda a magia da vida do nosso corpo vai acontecer. Só para a gente revisar, nós vimos que ela foi descoberta em 1665 por um estudioso inglês chamado Robert Hooke. Ele usou o termo célula para dizer que nós éramos formados por espaços pequenos. Vocês devem lembrar, eu comentei com vocês, que ele observou cortiça, que é aquela rolha, né? Ele cortou bem fininho, e aí ele viu umas estruturas que lembravam favos de mel, só que, na verdade, o que ele viu foram células mortas. Juan, para de riscar a tela, por favor. Então, ele viu células mortas. E isso, ele deu o nome célula, que significa espaço vazio. Depois descobriu que tem toda essa estrutura que nós já comentamos nas aulas anteriores. Então, existem dois tipos de seres. Existem os seres unicelulares, que são aqueles formados por uma única célula, como é o caso das bactérias, que eu comentei agora há pouco, e tem os pluricelulares. No caso nosso, nós somos pluricelulares, somos formados por mais de uma célula. Esse conjunto de todas as células vai originar o nosso organismo. Então, olha só para vocês verem aqui dois exemplos de organismos unicelulares. Tem as bactérias e tem os protozoários, como, por exemplo, o paramécio. E aqui, pluricelulares, que são aqueles formados por várias células. Aqui a gente tem aqui na imagem de baixo alguns unicelulares também. Alguns deles causam doenças. Quando a gente fala de bactéria, a gente tem a impressão que é tudo ruim, né? Não é bem assim. Existem bactérias muito boas e delas depende a sobrevivência do nosso planeta. Então, por exemplo, quando um animal, uma planta morre, isso vai ser decomposto pelas bactérias e toda aquela água, todas aquelas proteínas, tudo aquilo que formava aquele corpo daquele animal vai ser decomposto e vai ser devolvido para a natureza para ser reutilizado num ciclo. Imagina se não existissem as bactérias decompostoras que fazem esse trabalho, né, de fazer esse ciclo, se todos os animais que viveram no planeta durante todo o tempo não se decompossem, ficassem intactos depois que morressem, ia chegar um ponto que ia começar a faltar elementos químicos, faltar componentes para a manutenção da vida. Então, existem sim bactérias boas. Existem bactérias que vivem no nosso intestino, que são essenciais para ajudar no processo de digestão, de absorção, de produção de substâncias. Então, claro, existem as bactérias patogênicas, aquelas que causam doenças, mas tem aquelas que são boas, que acabam nos ajudando de alguma forma. Então, nem toda, isso é um mito, tem muita gente que acha que toda bactéria é ruim. Não é assim. Existem aquelas que são boas, que nos ajudam.
Então, como eu disse, quanto à quantidade de células, os seres eles são divididos em dois grupos. Os unicelulares, formados por uma única célula, e os pluricelulares, que são formados por várias células. Aqui, só para a gente relembrar, quem sabe me dizer? Eu quero ouvir vocês. Quem sabe me dizer? Juan, você que está brincando aí com sei lá o que você está fazendo. Quais são as 3 partes fundamentais de uma célula que eu expliquei na aula passada? Ligue seu microfone, por favor. Pode repetir? Quais são as 3 partes principais de uma célula? Esqueci. Alguém consegue ajudar o Juan? Como é que chama essa parte de fora? Núcleo, Núcleo, Núcleo. citoplasma, citoplasma e membrana. membrana plasmática. Membrana plasmática. Isso aí, não pode esquecer. Isso é extremamente importante. Juan, anota aí para você não esquecer. A célula é formada basicamente por 3 partes principais: o núcleo, o citoplasma e a membrana. No núcleo vai ficar o nosso DNA, que vai determinar as nossas características, que é passado para os descendentes. No citoplasma ficam as organelas, que é quem trabalha mesmo, quem fabrica proteínas, lipídios, quem mantém todo o funcionamento. E aqui a membrana é quem separa a célula, controla o que entra, o que sai. A membrana faz aquele trabalho de reconhecimento. Não sei se vocês já viram, por exemplo, falar na televisão, alguém fez um transplante de órgão e teve uma rejeição. O que é essa rejeição? A membrana, ela não reconheceu a outra célula e aí isso fez com que ela não conseguisse ligar uma célula na outra. Então, isso é extremamente sério, isso é extremamente importante e isso depende para a formação, por exemplo, de um órgão. Existem doenças autoimunes que o seu corpo começa a se autodestruir. Tem uma doença chamada lúpus. Alguém já ouviu falar? Ninguém? Lúpus. É uma doença em que o corpo começa a produzir substâncias que começam a se autodestruir. Ele reconhece, ele vê aqui essa célula do próprio corpo e fala assim, opa, essa célula aqui ela é problemática, essa célula aqui não é normal não, e vai e começa a destruir células boas. Então, por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com a nossa saúde, procurar sempre o médico para evitar esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá, continuando. Gente, eu vou avisar mais uma vez. Eu ativei um recurso que quando vocês riscam a tela, como vocês fizeram, eu vejo quem está riscando e eu estou passando para a coordenação. E está chamando os pais. Então, por favor, para de gracinha, porque eu coloquei uma opção que dá para ver quem está riscando, tá? Aparece o nome de vocês aqui. E é chato, pensa, tem que parar a aula para chamar atenção, né? E aí vocês acabam sendo prejudicados. Quem não tem nada a ver com isso, que quer prestar atenção, acaba sendo prejudicado. Então, vamos lá, voltando aqui. A membrana plasmática envolve a célula, como eu falei. O núcleo é onde fica o material genético. No citoplasma é onde fica todas aquelas estruturas que eu falei para vocês, que são as organelas. E aqui eu coloquei 4 organelas, 5 organelas, que são das... Professora? Pode falar. Eu não entendi nada. Não está entendendo? Por quê? Você não está me ouvindo? Professora, eu também não estou entendendo nada. Por que vocês não estão entendendo? Tá cortando? Não está dando para ouvir a senhora, está travando. Tá travando? Para mim está normal. Vamos lá, vou tentar falar mais devagar para ver se fica mais fácil de entender, tá bom? Aí qualquer coisa vocês me interrompem e peçam que eu repita, ok? Então, além das 3 partes que eu expliquei agora, a gente tem aqui essas outras partes que são extremamente importantes. Vocês vão estudar isso depois com mais detalhes. Hoje eu só vou citar para vocês começarem a entender, tá bom? Então, a gente tem os ribossomos, que é quem faz as proteínas do nosso corpo.
O retículo endoplasmático, que vai transportar as substâncias dentro da nossa célula. Os lisossomos, que fazem um trabalho de tirar substâncias ruins do nosso corpo, da nossa célula. As mitocôndrias, que é quem faz energia para nós. Eu vou mandar esse slide no grupo, tá? Para ajudar vocês depois. Não precisa se preocupar com isso, não. E o complexo de Golgi, que vai armazenar as proteínas para liberar na hora que o nosso corpo precisa. O que eu quero que vocês entendam aqui? Não precisa decorar esses nomes agora, não, mas para frente vocês vão estudar isso aqui com mais calma. Quero que vocês entendam que cada parte dentro da célula tem uma função diferente, tá? Isso aqui é só uma revisão, eu já tinha falado disso com vocês na outra aula. E aí, então, se a gente vir aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o retículo endoplasmático, a mitocôndria, e cada um tem a sua função. Cada um vai fazer uma parte do seu corpo funcionar direito. Ok? Tranquilo aqui? Deu para entender? Sim. Tá bom. Qualquer coisa pode parar que eu repito, tá? E como eu falei para vocês, as células, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque elas têm funções diferentes no nosso corpo. Mesmo tendo o mesmo DNA, uma parte do DNA vai ser ativa, por exemplo, essa célula aqui é um neurônio. Lá no neurônio, ele tem essas estruturas que servem para transmitir as informações no nosso sistema nervoso. Então, é uma parte diferente do DNA que vai estar ativo. Essa outra célula aqui é uma célula do sistema de gordura do nosso organismo, muito comum no abdômen, nas coxas. E ela vai fazer com que a gente armazene gordura para a gente ter energia reserva. Essa daqui é uma célula do sistema de defesa, que eu falei agora há pouco, que vai proteger o nosso corpo de bactérias invasoras que não são boas para nós. Essa daqui é uma hemácia, que é uma célula do nosso sangue, que tem a função de transportar o oxigênio. Essa daqui, todo mundo já conhece, né? O espermatozoide. Para repetir aí. Qual? Vamos lá, vou repetir. Esse aqui é o neurônio, que forma o nosso sistema nervoso. Esse aqui chama adipócito, é o que armazena gordura no nosso corpo. Ela tem esse formato. A célula que guarda a gordura tem esse formatozinho. Essa daqui é uma célula que atua na defesa do nosso organismo. Essa aqui é uma célula do sangue, que vai transportar o oxigênio. Então, a gente respira, né? O ar vai lá para o pulmão. Aí, essa célula vai lá no pulmão, pega o oxigênio e leva para as outras partes do nosso corpo para produzir energia. Essa daqui que faz essa função. Essa daqui, quem sabe me dizer que célula é essa? Vocês já viram essa imagem? Professora, Não? Oi, Bruno. eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que essa aí é a célula muscular. Muito bem. Essa aqui é a célula muscular. Ela tem a função, ela contrai e ela estica para a gente poder movimentar o nosso corpo. Né? Quando a gente puxa aqui o nosso braço, essa célula aqui de cima ela vai contrair, essa da forte, né? Vocês viram? Essa aqui de baixo ela vai esticar para poder permitir a nossa movimentação, isso mesmo. E esse aqui é o espermatozoide, que é uma célula reprodutora. Então, por que elas têm formatos diferentes? Porque elas têm funções diferentes, né? O formato é de acordo com a função que ela exerce. Entenderam por que elas são diferentes? O espermatozoide, ele precisa ir nadando ali para encontrar o óvulo, então ele tem esse flagelo. O neurônio, ele precisa passar o impulso nervoso, a informação, então por isso que ele é compridinho assim, para poder passar a informação nele lá no nosso sistema nervoso. Então cada célula tem um formato diferente por causa da sua função, certo? E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que quando essas células se juntam, elas formam os chamados tecidos. O que é o tecido?
O tecido é a união de células com as mesmas funções. Então, sempre que eu tenho células que desempenham as mesmas funções unidas, eu formo um tecido. Basicamente, a gente tem 4 tipos de tecidos no nosso corpo, que é o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Todo o nosso corpo é formado só por esses 4 tipos de tecidos, que eles vão desempenhar funções diferentes ali. Então, por exemplo, tecido epitelial, lembra de epiderme. Onde é que a gente vai encontrar esse tecido? Principalmente revestindo o nosso corpo. A nossa pele, por exemplo, é tecido epitelial. Então, ele tem função de revestir, tanto externamente quanto internamente. Os órgãos ali também são revestidos para separar um órgão do outro, né? O tecido conjuntivo, ele tem a função de unir, preencher espaços e unir outros tecidos. Então, aqui, por exemplo, ele fala, né? Nesse tipo de tecido, as células elas estão mais espalhadas do que lá no epitelial. E o espaço, eu esqueci de corrigir aqui, ó, entre elas, ele vai ser preenchido por um material que é produzido e liberado pelas próprias células. Então, vamos lá. O tecido epitelial, ele reveste o nosso corpo, tanto externamente quanto os nossos órgãos internos. E as células estão mais unidas umas às outras, estão mais próximas. O tecido conjuntivo, ele preenche o espaço entre uma célula e outra, tá? E ele tem células mais espalhadas. O tecido muscular forma nossa musculatura, que vai determinar a nossa movimentação. Esse tecido muscular, ele pode ser de 3 tipos, que é o liso, o estriado cardíaco e o estriado que vai formar a musculatura ali esquelético, né? Que está ligado aos ossos. E uma coisa interessante dos músculos é que eles não regeneram, tá? Isso é extremamente importante a gente entender. Lembra que eu falei que a célula divide e forma outras células? Depois que o nosso corpo está formado, os músculos eles não dividem mais. Então, se você sofre um acidente e perde parte de tecido muscular, ou às vezes até você se corta e aí faz uma cicatriz. Naquela cicatriz, vocês já viram que é diferente do resto da pele? Por quê? Porque não é músculo ali, é um tecido conjuntivo no lugar, porque ele não regenera, tá? E o tecido nervoso, que é formado pelos neurônios, que formam o nosso cérebro, os nervos, a medula, né? E toda essa estrutura ali do nosso corpo que comanda o funcionamento do nosso corpo. Extremamente importante isso. Então, vou repetir, presta atenção. As células se unem, células com mesmas funções se unem e formam os tecidos. Os tecidos podem ser de 4 tipos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Só esses 4. Aí você pensa assim, mas tem tanto tipo diferente no nosso corpo, mas são subdivisões desses 4 grupos. Mas são só esses 4 grupos que formam os tecidos do nosso corpo. Vou repetir. Epitelial, que é um tecido de revestimento. Conjuntivo, que fica entre um tecido e outro, né, que é preenchimento de espaços. Muscular, que vai originar ali a musculatura do nosso corpo. E nervoso, que vai formar, então, o nosso sistema nervoso. Cérebro, a coluna, os nervos, que determinam toda a nossa movimentação. Tranquila essa parte? Alguma pergunta aqui? Não. Não? Então tá, se tiver pergunta, fala que eu volto. E aí, pessoal, quando esses tecidos, então, eles se unem, eles vão formar o quê? Alguém sabe me dizer? Eu disse que as células juntam e formam os tecidos. E os tecidos, quando eles se juntam, o que eles formam? Alguém tem uma noção? Eles formam os... deixa eu só mostrar aqui, então. Epitelial, né, de revestimento, muscular, nervoso. Então, olha só para vocês verem aqui o nosso braço. O nosso braço, ele tem vários tipos de tecidos diferentes. Então, tem o sangue que corre, que é um tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo. A cartilagem, que fica na pontinha dos ossos, que é outro tipo de tecido conjuntivo.
os ossos, que vai ser outro tipo também, e assim vai. Então, quando todos esses tecidos aqui se unem, eles formam os órgãos. Presta atenção, vamos lá de novo. Nós tínhamos os átomos, que juntou, formou as moléculas. As moléculas juntaram e formaram as células. As células juntaram e formaram os tecidos. Os tecidos, quando se juntam, formam os órgãos. Ok? Entenderam a sequência? Vou repetir. Átomos, moléculas, células, tecidos e órgãos. Quanto aos órgãos, então, como eu disse, é a união desses tecidos. Então, aqui ele citou, por exemplo, o cérebro, o estômago, coração, pulmão, tudo é exemplo de órgão. O órgão, ele é um conjunto de tecidos que desempenham uma determinada função no nosso organismo. Então, qual é, por exemplo, a função? Aqui tem 3 órgãos diferentes. Deixa eu escolher alguém, deixa eu olhar aqui na listinha dos participantes, vou falar aleatório, até porque, como eu não conheço muito vocês, Carlos Eduardo da Cruz. Cadê o Carlos Eduardo? Ativa o seu microfone aí. Quero ver se vocês estão participando da aula. Qual que é a função do intestino? Digerir os alimentos. Muito bem, digerir os alimentos, absorver os nutrientes, não é isso? Muito bom. Camille Vitória. Cadê a Camille? Cadê a Camille? Deixou aqui ligado, foi dormir, gente. Camille, ativa o microfone aí, cadê? Vamos para outra pessoa, então. Emily Pedrigo. Cadê a Emily? Eu. Qual a função do coração? Bombear sangue pro corpo. Bombear o sangue. Certíssimo, isso mesmo. Bombear o sangue pro corpo, muito bem. E vamos ver Jairo Filho. Cadê o Jairo? Não? Então vamos pro João Vitor Brandão. Cadê o João Vitor? Oi. Oi. João Vitor, qual a função dos pulmões? A dirigir ar. Os pulmões, eles vão pegar o ar, né? E levar para o nosso corpo. Isso aí, muito bem. Vocês viram, então, que cada órgão, ele desempenha uma função diferente. Isso é extremamente importante para manter o nosso corpo funcionando normalmente. Então, o intestino, ele vai digerir os alimentos e vai absorver os nutrientes para a gente ter, né, a comida ali para as nossas células. O coração, ele bombeia o sangue para o sangue circular no nosso corpo, levando ali o oxigênio. O pulmão está associado também, tem uma função parecida ali, né? Em que ele vai pegar esse oxigênio do ar para levar para o nosso corpo. Então, cada órgão desse, se você observar lá dentro do órgão, vamos analisar aqui o coração. O coração tem músculo cardíaco. O coração tem nervos que comandam para ele ficar batendo. E é interessante que o coração... Vocês já viram falar assim, a pessoa estava lá na UTI, teve morte cerebral. O cérebro parou de funcionar, mas o coração continuou batendo. Porque o nosso coração, ele tem uma coisinha que chama automatismo cardíaco. Ele é como se ele fosse automático, independente do resto do nosso corpo. Claro que o cérebro influencia, mas o nosso coração, ele consegue bater independente da informação do cérebro. Por isso que o cérebro, às vezes, a pessoa morre e o coração continua funcionando. Por quê? Porque ele tem seus nervos aqui, ele tem uma independência, digamos assim, do cérebro. Ele tem tecido conjuntivo aqui no meio, ele tem tecido epitelial revestindo. Então, ele tem os 4 tipos que eu falei para vocês de tecidos. Então, juntou aqueles 4 tipos, muscular, nervoso, epitelial e conjuntivo, e formou o nosso coração, tá? Então, vamos lá, de novo. Átomos, vou repetindo para não esquecer, na hora que eu perguntar é para me falar. Os átomos formam as moléculas. As moléculas vão originar as células. As células formam o que mesmo?
As células formam os tecidos. E os tecidos originam os Órgãos. órgãos. Isso aí. E, quando professor, esses isso tem órgãos se tempo unem? para montar isso tudo ou não? Oi? Isso tem tempo para montar isso? Para montar? Tem. Durante a formação do Isso. embrião, lá tem o período em que começa a diferenciar essas células para formar esses órgãos. Então, por exemplo, tem bebezinhos que nascem com 6 meses e sobrevivem. Por quê? Porque todos os órgãos já foram montados. Ele vai amadurecer, mas ele vai amadurecer, né? Professor, Até é igual chegar nos com 9 o meses. meu, ele levou um tiro na cabeça, o coração dele continuou batendo. É o que eu falei para vocês. O coração, ele tem essa capacidade de continuar batendo porque ele tem essa independência do cérebro, coisa que os outros órgãos não têm. Se o cérebro não mandar informação, o intestino não funciona, o estômago não funciona, o resto nada funciona. Mas Professor, eu nasci de 8 meses e meu pulmão não estava formado ainda. ele estava formado, mas ele não estava maduro ainda, ele não estava pronto ainda, né? Mas formado ele já estava. Essa é a diferença. Todos os órgãos, tem crianças que nascem com 6, com 7 meses e sobrevivem, né? Olha aí para você ver, com 8. Por quê? Porque os órgãos eles já estão formados. Então, com 5 meses, praticamente já está tudo pronto. Só que ele vai desenvolver, vai amadurecer. Aí, quando chega lá nos 9 meses, é que já está pronto de verdade, né? Mas o período em que ele fica pronto é bem antes disso, que o coração já está formado, tudo já está formado. Mas ele não amadureceu. Amadurecer em que sentido? De se desenvolver mesmo, sabe? Mas é bem interessante. E aí, gente, quando os órgãos se unem, o que forma? Quem sabe? Corpo humano. Tem outra coisa antes. Formam os sistemas. Tá? Ah, é sistema digestivo. Nossa, eu adoro essa matéria. Passa pela boca, depois o fígado, depois o pâncreas, aí vai pro intestino delgado, depois pro intestino grosso, e sai em forma de fezes. Muito bem, isso aí, Gustavo. Então, o que acontece? Quando esses tecidos juntam e formam os órgãos, esses órgãos desempenham a mesma função, a gente forma os chamados sistemas. Então, o sistema aqui está representando 2 sistemas. Esse daqui é o sistema digestório, que mostra lá a boca, o estômago, o fígado, todo o processo que permite a digestão do alimento. E aqui a gente tem o sistema urinário, que vai permitir a formação da urina, que é extremamente importante para tirar as impurezas do nosso corpo. Vocês já viram quando você vai beber, quando você bebe antibiótico? Aí a sua urina tem cheiro de remédio? Já aconteceu isso com vocês? Já prestaram atenção nisso? Quando vocês tomarem antibiótico, A minha mãe. toma um remédio forte que você vai perceber. Por quê? Porque o rim, ele filtra o seu sangue e tira o que é impureza. E aí ele tira essa impureza e ele vai para a urina. Então, dependendo do remédio, quando ele é muito forte, o cheiro sai todinho na urina. Por quê? Porque ele joga fora tudo aquilo que não faz bem para o nosso organismo. Então, minha aula está acabando, não aguento esse negócio de 40 minutos. Oi. Professora, Oi. quando a senhora fala, tá falando demais. Tá travando? Muito. Ana Luísa, Professor, eu acho que o problema é a sua internet.